Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José Augusto na área, trazendo para vocês mais uma videoaula de Química Orgânica para a segunda série. Tranquilidade? Então vamos à nossa aulinha de revisão da matéria. Essa revisão, pessoal, vai englobar todas as funções orgânicas oxigenadas que a gente viu. Foram muitas, não foram mesmo? Então, para isso que a gente precisa ter essa revisãozinha, tá, pessoal? Para ajudar a gente a nos familiarizar cada vez mais com essas funções, porque, como eu disse para vocês a todo momento, são conteúdos importantíssimos para concursos, né? Então, as funções orgânicas, pessoal, elas geralmente são bastante cobradas aí em concursos, tudo bem? Então, devido à sua importância, vamos ver aqui uma revisão, tá? De todas as funções oxigenadas que a gente viu. Pessoal, para que a gente tenha uma boa revisão, primeiramente a gente precisa lembrar de todas as funções, tá? Então eu vou fazer aqui com vocês, tá? Eu vou pegar o nosso resumão, né? Que a gente já está familiarizado. E agora a gente vai adaptar esse resumão, beleza? Vamos adaptar juntos, tranquilo? Então, pega o papel e a caneta rapidinho para fazer isso aqui comigo. Detalhe, pega um papel, uma folhinha separada, tá? E vocês vão guardar isso aí com vocês, beleza? Porque isso vai ajudar vocês a se familiarizarem cada vez mais com as funções, beleza? Então vocês vão escrever comigo o que a gente vai ver aqui agora, tá? Vou pegar o nosso resumão, atrás dele não tem nada, certo? Então vamos acrescentar juntos aqui todas as funções orgânicas oxigenadas que a gente viu, beleza? Vamos ver se vocês lembram de algumas. Bom, nosso resumão é precioso, né? Então vamos escolher boas cores aí pra gente fazer isso. Vamos fazer aqui, ó. Ficar bem colorido, bem legal, né? Vamos começar então, pessoal, pela primeira função que a gente viu. Vocês lembram qual era? Famoso álcool. Muito bem. O que a gente tem que lembrar do álcool? Primeira coisa, o seu grupo, né? Seu grupo funcional. Quando a gente vai reconhecer o álcool, para onde que a gente tem que olhar? Para a hidroxila. Então, a gente sabe que o álcool ele tem a hidroxila, correto? Muito bem. Essa hidroxila, ela aparece só no álcool? Acho que não, né? A hidroxila, a gente viu que ela aparece em outras funções orgânicas também, né? Que são enol e fenol. Então é importante, pessoal, que a gente lembre dessas três funções orgânicas, porque elas três vão ter o mesmo grupo funcional, que vai ser a hidroxila. Agora, o que vai diferenciar cada uma vai ser a posição da hidroxila, aonde que a hidroxila está localizada, beleza? Se a hidroxila estiver localizada, no caso ela está ligada a um carbono saturado. Professor, não lembro o que é carbono saturado. Meu querido, minha querida, carbono saturado é aquele carbono que não realiza ligações duplas nem triplas. Ou seja, ele só faz ligações simples. Perfeito? Então, para a gente desenhar um carbono saturado, a gente vai ter não vai ter, na verdade, né, ligações duplas nem triplas. Vamos ter só ligações simples. Tá ok? Então aqui a gente vai desenhar um carbono, né? Ó, um carbono, sendo que este carbono ele tem que ser saturado. Não pode ter nem dupla nem tripla. Tá ok? Então eu posso desenhar aqui, pessoal. Enfim, aqui como eu teria uma cadeia, né? Poderia ser uma cadeia maior de mais de um carbono, enfim. Eu não quero estender essa cadeia, tá ok? Então eu vou colocar aqui, ó, C, R de radical, tranquilo? Essa cadeia aqui ela pode continuar não sei quantos carbonos, a gente viu que as cadeias orgânicas elas são bem extensas ou não, né? Elas podem ser bem pequenas, então isso varia bastante. Vamos deixar um R de radical e vamos botar aqui o H2. Beleza? Então aqui, ó, CH2, R de radical e a hidroxila. Ou seja, esse carbono aqui ele não está fazendo nenhuma ligação dupla,
nem tripla. Então aqui a gente tem um exemplo básico, né, de um álcool. Tranquilo? O que mais que a gente tem que lembrar das funções orgânicas? O sufixo delas, né? Quando a gente vai dar a nomenclatura das funções orgânicas, tá? Então, qual é o sufixo da função álcool? Vocês lembram? Olha para o final aqui da função ol. Então, já está a dica aí. O sufixo, né, dessa função, vamos deixar ele aqui para a gente não esquecer, vai ser ol. Então, isso aí vai entrar no nosso resumão. Beleza? Agora vamos dividir. Vamos dividir isso aqui. Anotem isso junto comigo, pessoal, que quando a gente anota, a gente não só memoriza com mais facilidade, como a gente também costuma se familiarizar, né, com aquilo que a gente está escrevendo, tá? Então, vamos agora para a nossa próxima função. Como a gente está falando das funções primeiramente que tem a hidroxila, vamos ver agora o enol. Famoso enol, né? O enol, percebam que ele também termina em ol, né? Olha aí. Então, não vai mudar o sufixo, tá? Só que aqui, gente, a gente tem que ter a sacada de reconhecer o álcool e o enol. O álcool é carbono saturado ligado à hidroxila, né? O enol não. O enol, pessoal, é quando a hidroxila estiver ligada a um carbono insaturado. Um carbono que realiza a ligação dupla. Tranquilo? Então, por exemplo, se a gente tiver a hidroxila ligada a um carbono com ligação dupla, vamos desenhar aqui, ó. Aqui a gente tem uma ligação dupla, correto? Vou desenhar aqui a nossa hidroxila, tá? Aqui pode ser um Rzinho também de radical, tá? Pode ser uma cadeia para cá, né? No caso, enfim, não nos interessa nesse momento saber que tipo de cadeia é essa, mas aqui a gente tem uma ligação dupla, né? E este carbono aqui que realiza essa ligação dupla, ele está ligado à hidroxila. Então aqui a gente vai ter um enol. Se ele não tivesse essa ligação dupla, se fosse uma ligação simples, seria novamente um álcool. Então aqui está a grande diferença, tá bom, pessoal? O álcool é quando o carbono saturado está ligado à hidroxila e o enol é quando tem uma ligação dupla, né? O carbono que faz uma ligação dupla está diretamente ligado à hidroxila. Então, o sufixo aqui vai manter o sufixo ol. Vamos pegar aqui, ó. O fenol agora. Vamos para o fenol. Deixa eu dividir. Estão anotando, né? Vão tentando também, conforme eu vou falando as funções, lembrar das aulas passadas, né? Como é que elas são representadas, né? Isso ajuda bastante. Ó, fenol. O fenol, pessoal, é quando a gente tem a hidroxila, mais uma vez, né? As três funções que possuem a hidroxila. Só que a hidroxila ela tem que estar diretamente ligada ao anel aromático. Então, aqui a gente tem o exemplo do fenol. E a gente viu também, pessoal, que os compostos aromáticos eles têm uma nomenclatura especial. Então, aqui eu não vou colocar sufixo, tá? Isso aqui já é a representação do próprio fenol, beleza? A gente tem uma aulinha desse camarada aqui, se vocês quiserem relembrar como é que funciona a nomenclatura dele, tá? Mas eu não vou colocar um sufixo aqui, perfeito? Os compostos aromáticos têm nomenclaturas especiais. Próxima função, agora que a gente já terminou as que tem hidroxila, vamos lá. Vamos lembrar agora das funções. Agora que a gente viu todas as hidroxilas, vamos começar por partes, né? Para a gente não ficar confuso. Agora vamos ver as funções que estão no meio da cadeia. Por exemplo, o éter. O éter, eu tenho o quê? Vocês lembram como é que funciona um éter? O éter, pessoal, a gente vai ter o oxigênio no meio da cadeia principal, quebrando a cadeia. Ele vai funcionar como um heteroátomo. Lembra da nossa aulinha de classificação de cadeias? Quando a gente classifica a cadeia em homogênea ou heterogênea? Esse heterogêneo é por quê? Por causa da presença de um heteroátomo
entre carbonos. Tá? Aqui eu vou deixar esses 2 carbonos, mas poderiam ser radicais, né, mais longos do que isso aí. Tá? Posso botar R aí se eu quiser, mas não vem ao caso também ficar colocando R. Não precisa, né? Sufixo do éter. Pessoal, para a gente lembrar a nomenclatura do éter, a gente tem que se ligar numa coisa. Tá? O éter ele vai terminar em óxi, mas o éter ele tem 2 lados. Né? Ele tem um lado com maior número de carbonos e um lado com menor número de carbonos. O lado com menor número de carbonos vai receber o sufixo oxi. Tá? O lado com maior número de carbonos vai funcionar como se fosse uma cadeia normal. Perfeito? Como se fosse um hidrocarboneto normal. Então, eu não vou colocar o sufixo do outro lado, porque o que a gente tem que lembrar mesmo é o oxi, tá? O que dá a característica de um éter. O outro lado com maior número de carbonos funciona como um hidrocarboneto normal, né? A nomenclatura. E a gente sabe que termina em O. Tá? Então, aqui, por exemplo, como os 2 casos têm um carbono, então o oxi vai ter um carbono, né? Metóxi. Aí o outro lado também só tem um carbono, né? Então, metóxi, metano. Viu como isso aqui funciona como se fosse um hidrocarboneto normal? O outro lado, tá? Então, a gente não precisa botar aqui o sufixo. Beleza? Vamos deixar só o oxi. Próxima. Outra função que tem no meio da cadeia, que é parecida com o éter, mas na verdade o oxigênio vai estar para cima com uma dupla ligação. Vocês lembram? Famosa cetona. Cetona. Não é acetona, tá, pessoal? É cetona. A acetona é um tipo de cetona, que é a propanona. A gente viu isso aí numa aula passada também. A acetona, no caso, eu teria a dupla O entre carbonos, tá? Então, essa sim é a acetona, não está quebrando a cadeia. Então, aqui seria uma cadeia homogênea, tá? Só para a gente recapitular isso. E o sufixo da acetona é tranquilo de lembrar, né, pessoal? Sufixo ona. Então, vamos deixar aqui o sufixo ona. Beleza? Então, vamos dar continuidade. Já estamos terminando já. Esse momento é muito importante para a gente ter essa familiaridade com as funções, tá, pessoal? Espero que vocês estejam anotando isso aí. Álcool, enol, fenol, éter, cetona. Então, comecem a olhar para esses grupos, tá? Vamos para o próximo. Agora vamos para as funções que vêm na ponta, né? Então, a gente tem o aldeído, que é uma função que vem na ponta. Quem não lembra, o aldeído é a dupla O, H. E aqui a gente pode ter um radical, uma cadeia aí contínua, né? Sufixo do aldeído, parecido com álcool, né? Só que não é ol, vai ser al. Beleza, pessoal? Então, sufixo do aldeído, al. Estamos terminando. Outra função que vem na ponta. Outra função que vem na ponta que é bem parecida com o aldeído. O famoso ácido carboxílico. Beleza? É parecido com o aldeído, né? Mas qual vai ser a diferença? Em vez de ser dupla OH, vai ser dupla OH. Ok? Então, atentem-se para essas questões, tá, gente? Sufixo do ácido carboxílico. Oico. Então, aqui a gente vai ter o sufixo oico. Tranquilo, pessoal? E por último, não estamos esquecendo de nenhuma, acredito eu, né? Por último, a função que a gente viu na aula passada, né? Que é o famoso éster. Lembram dele? Que vai ser
a dupla O, oxigênio e a cadeia continua, né? Então aqui eu vou botar um R e aqui eu vou botar um R. Para o éster, pessoal, ele também tem dois lados que nem o éter, né? O éter vai ter dois lados, a nomenclatura, e o éster também. Então, para o éster, para a gente lembrar, eu vou colocar aqui, ó, sufixo. Vou botar... Ih, botei de cor igual. No final, droga. Mas vai ficar bom. Ó, ato, de e lá. Só para vocês lembrarem, tá? O ato vai ser o lado da dupla O. Então, eu vou tentar deixar aqui, ó, minuciosamente, né, essa setinha aqui, só para vocês lembrarem que o lá, ele vai vir do lado da ligação simples com o oxigênio. Então, lembrem-se disso. Valeu, pessoal? Bom, pessoal, então agora que a gente fez esse lembretezinho juntos, espero que vocês tenham anotado aí no caderninho de vocês ou numa folhinha separada, tá? E a gente vai usar isso para fazer esses exercícios, tá ok? Então, com esse lembretezinho que vocês também anotaram, eu vou pedir para vocês tentarem fazer essa número 1 aqui, tá? Antes de eu corrigir, tá ok? Então vamos lá, vou ler a número 1 aqui, vocês vão tentando fazer, pausem o vídeo, tá? E tentem fazer vocês mesmos, tranquilo? Então vamos lá. A respeito da nomenclatura e fórmula molecular dos compostos, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, na primeira coluna, a gente tem a nomenclatura de alguns compostos, e na segunda coluna, a gente tem a formulazinha deles condensada aqui, né? Uma formulazinha que a gente vai ter que aprender, pessoal, a identificar, né, as funções presentes aqui dentro, nesse tipo de fórmula aqui, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos começar por essa aqui, ó. HCHO. HCHO. Beleza, pessoal. Aqui vai ser o seguinte. Eles botaram essas letras embaralhadas para confundir mesmo, né? Mas vamos desenhar aqui o HCHO. Vou chamar esse carinha aqui de letra A. Só para a gente não confundir com os números, né? Então vamos chamar ele de A. Então vamos desenhar a letra A aqui embaixo. HCHO, correto? Aqui então a gente vai ter o carbono. A gente sabe que o carbono faz 4 ligações, tá? O que acontece? Para eu ter esse composto aqui bem distribuído, né, as ligações dos elétrons e tudo mais, esses hidrogênios, eles têm que estar junto desse carbono, tá? Dessa forma aqui, ó. CH, H, sobrou O, não sobrou O? Então, O vai ser uma dupla. Aqui. Dupla O, C, H, H. Então, o carbono respeitou as 4 ligações aqui, tá? Por que não poderia ser de outra forma? Porque aí o composto não iria se estabilizar. Beleza, pessoal? Por exemplo, vou tentar desenhar aqui do lado, só para a gente deixar esse espaço aqui para os compostos. Se a gente colocasse isso aqui, por exemplo, né? Carbono ligado ao hidrogênio e uma hidroxila aqui, por exemplo, que é esse HO aqui. Vamos supor que isso seja uma hidroxila, né? Então, aqui o carbono está fazendo quantas ligações? 2. Eu posso botar mais hidrogênio aqui? Não, porque ele já falou para mim que a fórmula do composto é o quê? HCHO. Então eu tenho só 2 hidrogênios. Eu não posso sair colocando hidrogênio aqui, correto? Então esse composto seria um álcool? Beleza, seria um álcool. Ó, carbono fazendo ligação simples, né, saturado, ligado à hidroxila. Mas ele não é um composto estável, porque ele não tem o carbono fazendo todas as ligações que ele deveria, as 4 ligações. Perfeito? Então aqui não pode ser, esse composto aqui não existe dessa forma. Se eu tivesse todos os hidrogênios nesse carbono aqui, show de bola. Um álcool, né? Aqui esse carbono está fazendo só ligações simples, a hidroxila está ligada a ele, então aqui a gente tem um álcool, perfeito. Mas aqui esse composto é diferente do que ele está apresentando aqui. Perfeito, pessoal? Então, isso aqui diferente disso aqui.
Então a gente só pode ter essa possibilidade aqui, perfeito? Então, que função é essa? Acabamos de fazer o resumão juntos, hein? Vou pegar ele aqui rapidinho. Ó, que função parecida com isso aqui, ó? Dupla O, H. Dupla O, H. Dupla O, H. Aldeído. Aqui no R ele botou outro H, né? Então aqui a gente tem um aldeído com um carbono. Opa, aldeído com um carbono. Eu sei que o sufixo é al, correto? Então, aqui a gente vai ter um carbono, met. Só a ligação simples, an. Sufixo dos aldeídos, al. Então, a gente vai ter o metanol. Beleza? Onde é que está aqui o metanol para gente? Ó, metanol, número 1. Etanol, bababá. Ó, metanol, número 6. Então, o primeiro composto é o número 6. Beleza? Letra B. Vamos chamar o de baixo de letra B. Então, vamos desenhar ele aqui. Letra B. Aqui a gente tem CH3. Então, a gente tem um carbono com 3 hidrogênios, né? CH3. Vou botar H3C, né? Mesma coisa. CH3 ligado ao C. Mais uma vez, pessoal. Se eu colocasse esse OH como se fosse uma hidroxila, esse carbono faria as 4 ligações dele? Vê se vocês acham. Tenta fazer isso aí, ó. Vou botar agora esse composto aqui, tá? Desse formato esquisito aí que eu falei para vocês, ó. H3C, C, e vamos supor que isso aqui seja uma hidroxila. OH. Esse carbono vai estar fazendo as 4 ligações? Não, está fazendo 2. Então, está errado. Pessoal, o carbono faz 4 ligações. Isso aqui é instável. Isso não existe dessa forma. Tá? Se tivessem 2 hidrogênios para completar aqui, beleza, aí seria um composto correto. Tá? Mas aí também não estaria respeitando essa fórmula que tem 4 hidrogênios no total. Então, aqui mais uma vez, pessoal, olha o macetão. Ó. Vamos olhar de acordo com o carbono, tá? Vou botar uma dupla O e o H ao lado do carbono. Isso não é um aldeído de novo, pessoal? Dupla O, H não é um aldeído. Só que dessa vez é um aldeído com 2 carbonos, né? Então, se a gente pegar aqui o nosso resumão, aqui a gente tem os aldeídos. Esse R seria, né, o CH3, que ele está mostrando aqui. Perfeito? Então, esse R seria substituído pelo CH3, tá? É um radical, né? Então, aqui a gente tem prefixo para 2, et. Só ligação simples entre carbonos. Então, qual vai ser o intermédio? An. Qual é a terminação dos aldeídos? Al. Então, aqui a gente tem o etanol. Então, etanol vai ser a letra B. No caso aqui, onde está o etanol? Número 4. Então, esse camarada aqui é o número 4. Beleza, pessoal? Próximo. Vou chamar de letra C, o de baixo. C3H7OH. C3H7OH. Pessoal, essa aqui vocês vão matar pelo prefixo, tá? Vamos lá. Sejam sagazes na hora desse tipo de exercício, tá, pessoal? Mesmo que eles tentem dificultar ao máximo, colocando essas letrinhas embaralhadas que vocês não estão acostumados a ver, tentem, pelo conhecimento que vocês adquiriram ao longo dessas aulas, tentem matar algumas partes da questão só com esses conhecimentos básicos. Qual é o único composto que tem 3 carbonos? Ó, vê se vocês matam essa charada. Esse aqui a gente já descobriu, esse aqui a gente já descobriu também, e mesmo assim eles não têm 3 carbonos. Ó, esse tem 1, esse tem 2. Esse é o único composto que tem 3 carbonos, pessoal. Olha o de baixo, 2 carbonos. O de baixo, 1 carbono. De baixo, 2 carbonos. Então, qual é o único composto que pode ser que tenha o prefixo prop? Lembrando que o prefixo prop é o prefixo para 3 carbonos. Qual é o único composto, né? O 3 que tem o prefixo prop? Então, aqui só pode ser o propan 1-ol, na letra C. A letra C só pode ser o propan 1-ol, tá, pessoal? Como é que desenha o propan 1-ol? Prop, 3 carbonos. Não terminou em ol? An não significa só ligação simples entre carbonos? Então, a gente vai ter um álcool.
Só ligação simples entre carbonos, tá? Sufixo ol, hidroxila. Então a gente tem um álcool. Então propan 1-ol significa que a hidroxila está em qual carbono? No carbono 1. Então vou pegar o carbono 1 e vou botar uma hidroxila, tá? Vê se a fórmula não vai bater igualzinho a fórmula do composto. 3 carbonos, C3. 8 hidrogênios, né? 1 na hidroxila e mais 7. Então, esse carbono aqui tem 3 na ponta, né? Esse aqui tem 2. Esse aqui tem mais 2. E esse aqui tem 1, né? Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1 oxigênio. Então, letra C vai ser o propan 1-ol. Vou colocar aqui o número 3. Beleza? Letra D. Vamos chamar isso aqui de letra D. Letra D. Na letra D a gente vai ter... Opa, eu já ensinei vocês a montarem isso aqui, hein? Já ensinei a montarem isso aqui, pessoal. Na aulinha de ácido carboxílico. Vê se vocês não lembram. O primeiro O vai uma dupla no C. Ó, C, dupla O. Esse O aqui é o da dupla. O segundo pedaço, né, que é esse OH, é a outra ligação com carbono. Só que é uma ligação simples. Lembra que eu ensinei isso aqui para vocês? Então a gente tem C dupla O, OH. Já sabe que é um ácido carboxílico, tá? E do lado dele tem mais um CH3. Mais um carbono, tá? Eu posso deixar assim, posso botar o CH3, enfim. Então a gente tem um ácido carboxílico com 2 carbonos. Qual é o sufixo dos ácidos carboxílicos mesmo, hein? Vamos procurar eles aqui? Acabamos de fazer, né? Não custa nada. Ó, dupla O, OH, ácido carboxílico, né? É o que a gente tem aqui. Dupla O, OH. Correto? Qual é o sufixo dos ácidos carboxílicos? Oico. Lembrando que todos os ácidos carboxílicos, a nomenclatura deles começa com ácido, né? Então aqui a gente tem um ácido com 2 carbonos, prefixo et, só ligação simples entre carbonos, an, e sufixo oico, né? Então ácido etanoico. Número 5, ácido etanoico. Tá? Letra D vai ser o nosso ácido etanoico. Beleza, pessoal? Não é difícil. O problema é que a gente tem muita função, então a gente tem que lembrar delas, tá? Por isso que a gente fez esse resumão aí no início da aula. Letra E. Vamos chamar ele aqui de letra E. Acho que vai dar espaço, a gente dá um jeito aqui na hora. Letra E é moleza, pessoal. Um carbono ligado à hidroxila, olha aí. Vamos montar a letra E aqui, ó. CH3, né? Vou desenhar ele na fórmula estrutural. Ó, CH3. E qual é a outra ligação no carbono? A hidroxila, o OH. Aí o carbono vai estar fazendo as 4 ligações dele. Correto? Então aqui a gente tem uma hidroxila ligada ao carbono. Aqui a gente vai ter um carbono, prefixo met. Hidroxila ligada ao carbono saturado, sufixo an, né? Perdão, sufixo não, intermédio vai ser an. Só faz ligação simples. Então hidroxila ligada a esse carbono. A gente está vendo aqui um álcool, né? O exemplo de um álcool. Então a gente vai ter o metanol. Tranquilo? Então aqui a gente tem o metanol, o número 1. Número 1, metanol. Beleza, pessoal? E para a gente fechar essa número 1, letra F vai ser essa última aqui. Esse exercício está bem completinho, tá, pessoal? Aqui, ó, a gente vai ter mais uma vez uma hidroxila aqui. Vamos montar essa letra F aqui. Vamos arranjar um espacinho para ela aqui embaixo. Tá? Um espacinho para ela aqui embaixo. Então a gente tem CH3, CH2, OH. CH3, CH2, OH. Vê se a gente não tem uma hidroxila ligada a um carbono saturado, pessoal. Hidroxila ligada a carbono saturado, a gente vai ter um álcool, tá? Um álcool. Então, mesma coisa da letra E. Aqui a gente vai ter um álcool, só que dessa vez com 2 carbonos. Então, qual é o prefixo de 2? Já vimos aí, et. Só ligação simples, intermédio, an. Sufixo dos álcools, ol. Então, aqui a gente vai ter o etanol, número 2. Então, finalizamos aí esse exercício. Beleza, pessoal?
Bom, espero que todos tenham entendido, tá? Vamos agora para a nossa número 2. Bom, pessoal, então vamos lá. Número 2, tentem fazer aí vocês antes, tá? Bom, diz assim na número 2. A seguir, estão representadas algumas das substâncias responsáveis pelas sensações características do gengibre, da framboesa, do cravo e da baunilha. Então, estão aqui as 4 substâncias, né? E diz assim: quais as funções químicas em comum presentes nas estruturas acima? Então, pausem o vídeo, deem uma olhadinha nas funções, tá? Aproveitem esse resumão que vocês fizeram comigo no início da aula e dá uma olhadinha aqui em cada uma dessas moléculas e tentem enxergar qual a função em comum com todas elas. Perfeito? Pausem o vídeo e tentem fazer aí, tá? Bom, vamos aqui para a resolução então. Vamos ver se vocês vão acertar, né? Vamos então identificar as funções na molécula número 1. Na molécula número 1 a gente vai ter. Vamos pegar aqui, ó, nosso resumão. Montamos juntos. Vamos comparar aqui com o resumão, ó. Oxigênio entre carbonos. Ó, o famosão aqui, ó, éter. Então aqui a gente tem vou escrever aqui, éter. Beleza? Dupla O entre carbonos. Dupla O entre carbonos, cetona. Beleza? Então, aqui a gente vai ter a cetona. Olha como esse resumão é importante para a gente, tá? Hidroxila ligada ao anel aromático. Hidroxila ligada ao anel aromático. Fenol. Então, quando vier a hidroxila, fiquem bem atentos à posição em que ela está na molécula, tá? Então, na primeira molécula a gente tem éter, cetona e fenol. Número 2, né? Ó, o fenol aqui repetido, conseguem ver? Hidroxila ligada ao anel aromático, então a gente tem o fenol mais uma vez. E o éter aqui aparece de novo, tá? O éter, né? Oxigênio entre carbonos no meio da cadeia, certo? Éter aqui de novo. Então, por enquanto, se repete o fenol e o éter. A cetona já saiu da história, né? Número 3. Olha a cetona aqui de volta. Dupla O entre carbonos. Dupla O entre carbonos. Então, cetona mais uma vez. Olha o fenol aqui de novo. O fenol está ganhando, hein, galera? O fenol apareceu em todas até agora. O éter saltou de banda também. E a número 4. O éter volta. Temos aqui uma nova função. Dupla OH. Tá? Não é dupla O entre carbonos, como a gente viu na cetona. Aqui é dupla OH. E a gente tem que lembrar que a dupla OH é um aldeído. Então aqui a gente tem um aldeído. Aldeído não apareceu nenhuma vez, né? Mas enfim, não custa nada a gente identificar ele. E o fenol, mais uma vez, apareceu aqui. Então, aqui no problema ele fala quais as funções, né? Mas no caso a gente só identificou uma função, que se repete em todos os casos, que é o fenol. O fenol se repete nos 4 casos, tá bom? O éter, ele se repete em 3, mas ele ficou faltando aqui no número 3. Então, como ele não especificou no exercício, né? Ele fala aqui quais as funções químicas em comum presentes nas estruturas. Então, eu acredito que nas estruturas sejam todas as 4, correto? Então, a única que se repete vai ser o fenol. Beleza, pessoal? Então, o fenol é a função que se repete nas estruturas. Perfeito? Já ia virar a página. Vamos agora para o nosso número 3. Número 3. São dadas as fórmulas estruturais de 2 medicamentos. Então, primeiro medicamento, fenancetina. Segundo, ibuprofeno. Tá? Então, aqui ele chamou a fenancetina de X e o ibuprofeno de Y. Tá bom? E ele dá aqui, ó, algumas informações e ele pede para a gente julgá-las, se são verdadeiras ou falsas. Ok? Vamos para a afirmativa número 1. X possui as funções éter e aldeído. Já aprendemos a reconhecer as funções. Na dúvida, a gente olha para o resumão. Então, ó, éter
oxigênio entre carbonos, e aldeído dupla OH, né? Ó, o éter aqui, oxigênio entre carbonos, e o aldeído dupla OH, né? Então a gente tem que buscar no X essas funções. Só que a gente vai identificar uma outra função. Pessoal, esse cara aqui que está meio borrado é um nitrogênio, tá bom? Então peço perdão aí por ele estar um pouquinho borrado, mas ele é um nitrogênio. Aqui a gente tem dupla O, C, nitrogênio. Essa função aqui a gente não aprendeu ainda, tá? Isso aqui não é uma cetona. Por quê? Porque a cetona é a dupla O entre carbono. Aqui a gente tem dupla O, carbono, nitrogênio. Essa função a gente ainda não aprendeu, não vale a pena falar sobre ela aqui nessa aula de exercício, tá? A gente ainda vai aprender. É uma função nitrogenada, porque tem o nitrogênio, perfeito? Então não vamos entrar em detalhes sobre ela nessa aula, mas é importante a gente ver, né, que a gente não possui a função éter e aldeído no X. O éter e o aldeído vocês conhecem, e vocês não conseguem identificá-los no composto X. Então, a afirmativa número 1, ela é falsa. Beleza? A gente não é obrigado a conhecer isso aqui para responder essa número 1, né? Número 2. Y é um ácido carboxílico. Opa, o ácido carboxílico a gente conhece. Olha para o resumão, ó. Dupla O, OH. Ele é parecido com o aldeído, né? Então, vamos ver se a gente acha ele aqui, ó. Dupla O, OH. Perfeito. O ácido carboxílico está presente, sim. Então, a afirmativa número 2, ela é verdadeira. Número 3. Ambas estruturas são aromáticas. Show de bola, olha aqui, galera. Aqui eu tenho o anel aromático e aqui eu também tenho o anel aromático. Lembrando que o anel aromático é representado por 3 ligações duplas alternadas, que significa esse anel aí dentro, né, desse ciclo de 6 carbonos. Isso aqui igual a isso aqui. Então, sim, também a gente consegue ver que ambas estruturas são aromáticas. 4. A estrutura X possui uma carbonila e um heteroátomo. Carbonila, pessoal, é a C-dupla-O. É o grupamento C-dupla-O. A gente falou isso quando a gente viu as cetonas, né? Então, a C-dupla-O é o grupamento da carbonila, chamado carbonila. Heteroátomo é aquele átomo, né, que quebra a cadeia, no meio da cadeia principal. Então, vamos olhar aqui para o composto X. Ó, ele tem a carbonila. Olha a dupla O aqui, pessoal. C-dupla-O. Isso aqui é a carbonila, tá? É o grupo. Escreve aqui, ó, grupo carbonila, tá? É o C-dupla-O. E sim, eles também têm um heteroátomo. Olha o nitrogênio aqui quebrando a cadeia. Vocês conseguem ver que o nitrogênio tá fazendo o papel do heteroátomo? A gente tá acostumado a ver o oxigênio quebrando a cadeia, né? A gente tem uma cadeia aqui, uma cadeia X, o oxigênio no meio da cadeia, e a gente vê que isso aqui é um heteroátomo. Mas não precisa ser necessariamente o oxigênio, tá, pessoal? Qualquer elemento que não seja o carbono, quebrando a cadeia, vai ser considerado um heteroátomo, e nesse caso a gente tem o nitrogênio. Então, sim, também tem um heteroátomo no meio da cadeia. Portanto, a afirmativa 4 também é verdadeira. 5. E última afirmativa. Há uma carboxila na estrutura Y. Carboxila, pessoal, é o grupamento dos ácidos carboxílicos, que é o C-dupla-O, OH. Isso aqui é uma carboxila, tá? É o grupamento, né? Grupo carboxila, que é o grupamento aí dos ácidos carboxílicos. Então, sim, também está certa, número 5. Verdadeira. Então, a única falsa é a afirmativa número 1. Beleza? E para a gente fechar, aquele famoso exercíciozinho de nomenclatura, né? Só para a gente não perder a prática, né, pessoal? Então, vamos lá. Vou deixar vocês tentarem essa número 5 sozinhos, tá? São exercícios bem simples, né? Nada muito absurdo que vocês vão ver aqui. São moléculas bem tranquilas. O problema é que a gente está vendo aqui funções diferenciadas, né? Então, temos que se ligar onde? Nos sufixos. Beleza? Então, vamos lá. Observe as estruturas dos compostos a seguir e indique as funções às quais elas pertencem e suas nomenclaturas. Então, primeiro, pessoal, vamos identificar a função para depois a gente fazer a nomenclatura, beleza? Não adianta nada a gente fazer a nomenclatura sem saber a função, né? Porque aí a gente não saberia qual seria o sufixo. Então, vamos lá.
Aqui a gente tem oxigênio entre carbonos. Então a gente viu que o oxigênio entre carbonos é o éter. Vamos achar ele aqui, ó. Éter. Então aqui a gente tem qual função? Aqui a gente tem o éter. Como é que funciona a nomenclatura do éter? Eu falei para vocês no início dessa aula que o éter ele tem dois lados. O lado com menor número de carbonos tem o sufixo oxi. O lado com maior número de carbonos vai receber o nome de um hidrocarboneto mesmo, tá? Que a gente já aprendeu a fazer esse tipo de nomenclatura dos hidrocarbonetos. Aqui, como a gente tem dois lados com o mesmo número de carbonos, então, né, o oxi vai ter o prefixo para dois carbonos também, né? Então, et mais oxi fica etoxi. Agora, vamos esquecer isso aqui e vamos considerar isso como se fosse um hidrocarboneto. Imagina um hidrocarboneto com dois carbonos. Isso aqui não conta como carbono não, porque é a ligação com o oxigênio, tá? Então, dois carbonos. Qual é o prefixo? Não é et de novo? Qual vai ser o intermédio? Não são só ligações simples? Então, intermédio an, né? E qual é a terminação de um hidrocarboneto? O. Então, etoxi, etano. Essa é a nomenclatura dos éteres, né? No caso. O oxi primeiro vai no lado que tiver menor número de carbonos, como aqui são iguais, tanto faz. E o outro lado vai receber o nome de um hidrocarboneto comum, tá? Lembrando, isso é um macete, tá? Isso aqui não é um hidrocarboneto, tá, pessoal? Hidrocarboneto são compostos orgânicos que só possuem carbono e hidrogênio, que não é o caso aqui. Aqui a gente tem o oxigênio também, tá? Número 2. Aqui a gente tem uma hidroxila ligada a um carbono saturado. A hidroxila a gente viu que ela pode ser um álcool, ela pode ser um enol ou ela pode ser um fenol. Quando a hidroxila estiver ligada a um carbono saturado, eu vou ter um álcool, tá? Olha aqui o carbono insaturado no enol. E no fenol, o anel aromático vai estar diretamente ligado à hidroxila. Então não é o caso de enol e fenol, aqui a gente tem um álcool. Sufixo do álcool, ol. Beleza? Então aqui a gente vai ter, primeira coisa, eu tenho que contar a minha cadeia, né? Eu vou começar da esquerda ou da direita nesse caso? Nesse caso eu vou começar da direita. Por quê? Vamos olhar para o resumão? Olha a minha função tendo preferência aqui. Eu vou começar a minha contagem pelo lado mais próximo da função. E a minha função está no carbono 1, né? 2, 3, 4. Então, a gente tem 4 carbonos, pessoal. Qual é o prefixo para 4? Famoso but. Então, aqui a gente vai ter o but. Tem alguma ligação dupla ou tripla? Não. Então, butan, né? O intermédio vai ser an, só de ligação simples. Agora, o álcool eu preciso posicionar ele. Ele poderia estar vindo no carbono 2. Então, como ele está no carbono 1, eu vou posicioná-lo. Butan 1 ol. Ou seja, eu indiquei que o ol, né, que é o álcool, a hidroxila, está vindo no carbono 1. Por isso que esse 1 é importante nesse caso, tá? A gente só não indica, né, quando a molécula é redundante. Nesse caso, como a molécula ela tem duas possibilidades para vir a hidroxila, né, aqui eu vou ter que indicar a posição dela. Perfeito? Número 3. Qual é a função que a gente tem aqui? Deixa eu escrever aqui rapidinho. Aqui a gente tem um álcool. Agora, na número 3, o que a gente tem? Dupla OH. Dupla OH, temos o aldeído. E a terminação do aldeído é al, tá? Então, dupla OH, vamos escrever aqui. Aldeído. Contagem vai começar da função. Aqui eu tenho duas ramificações, correto? Mas por que eu não vou começar das ramificações? Função tem prioridade sobre ligação, que tem prioridade sobre a ramificação. Então, a ramificação, eu só começaria pelo lado mais próximo da ramificação se eu não tivesse ligação dupla ou tripla, ou se eu não tivesse função. Como é que a gente tem a função aldeído? Vamos começar por ela. Então, número 1, número 2, número 3, número 4, 5, 6. Maior número de carbonos em sequência, né? 6 carbonos, o prefixo é X. Então, a gente vai ter aqui o X. Tem alguma ligação dupla ou tripla? Não. E, perdão, pessoal, eu esqueci de começar pelas ramificações, né? A gente começa a dar o nome da cadeia depois que a gente posiciona as ramificações.
como aqui a gente tem ramificação, eu tenho que posicioná-las primeiro. Então vamos começar. Ó. Ramificação com um carbono no carbono 3, ramificação com um carbono no carbono 4. Então, ramificações terminam em -il. Lembram disso? Met é o prefixo para 1. Então, como são ramificações de um carbono, temos ramificações do tipo metil. Então, a gente vai ter aqui o 3,4. Não é uma repetição que a gente tem? O metil ele não está se repetindo duas vezes, no carbono 3 e no carbono 4? Então, a gente tem que botar um prefixo para essa repetição. Vamos botar o prefixo di, já que o metil aparece duas vezes. Então, 3,4 de metil. Agora sim, agora que eu já posicionei as ramificações, agora a gente começa a dar o nome da cadeia. 6 carbonos. X. Botei o tracinho para poder colocar o H, tá? Só ligações simples, né, entre carbonos. Então, qual vai ser o prefixo? O intermédio? An. Então, 3,4 de metil. Hexan. Precisa indicar que o aldeído está no carbono 1? Não. Por quê? Porque o aldeído é uma função de extremidade, já falamos sobre isso. O aldeído, a possibilidade dele vir na cadeia é só na ponta. Então, sempre vai ser o primeiro carbono. Seria redundante colocar um al. Então, aqui eu boto direto o hexanal, tá? Professor, coloquei o 1 porque eu não tinha certeza se era para botar ou não. Não tem problema, meu caro. Você só fez algo redundante, mas não deixa de estar certo. Então, na dúvida, coloco 1, tá? Na dúvida, coloco 1, beleza? Na prática que a gente vai pegando já esses macetezinhos, tranquilo? E a número 4, eu espero que todo mundo tenha acertado a número 4, hein, pessoal? Porque a número 4 foi exercício da aula passada. Aqui a gente vai ter um éster. A gente viu sobre os ésteres na aula passada. O éster é o dupla O. Dupla O. E a gente sabe que o éster ele tem dois lados. O lado da dupla O, que vai receber o sufixo ato, e o lado da ligação simples com oxigênio, que vai receber o sufixo ila. Então, aqui a gente vai ter o... Do lado do ato, a gente tem 3 carbonos. Prefixo para 3, prop. Então, aqui a gente vai ter o propanoato de... O ila vai ser o outro lado, ó. 1, 2, 3 carbonos também. Só que 3 carbonos, lembrem-se, pode ser o propil ou o isopropil. O isopropil é o estilingue. Cansei de falar isso para vocês, tá, pessoal? Esse aqui não é o estilingue, são os 3 carbonos em sequência. Então, a gente bota só o propil mesmo, tá? Se fosse um radical. Então, propanoato de propila, né? O outro lado recebe o sufixo ila. Então, ato de ila, tá? Propanoato de propila. Beleza, pessoal? Então, foi aí a nossa aulinha de revisão geral da matéria, tá? Espero que todos tenham compreendido bem. Espero que todos tenham acertado os exercícios. Na dúvida aí, tentem refazê-los. E busquem mais exercícios, né? Busquem exercitar essa matéria, que ela é muito importante. Valeu, pessoal? Grande abraço a todos. Cuidem-se. Cuidem da família também de vocês. Espero que todos estejam bem. E até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau, pessoal. Grande abraço.